Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados e as amadas do Senhor e amigos que acompanham o trabalho da LIRP. Deus te abençoe ricamente. Nós estamos querendo fazer aqui uma apresentação de um dos materiais que nós editamos, escrevemos sobre um panfleto de título O Covid e Cristo. Vamos começar a apresentar alguns trabalhos nossos, um panfleto bem personalizado, né? Atrás a pessoa pode colocar o carimbo da igreja, né? E evangelizar as pessoas no bairro, na cidade, em qualquer canto que for. Leva o panfleto. Eu costumo dizer que tem uma aljava de Davi, né? Minha mochilinha para colocar os panfletos. Eu queria apresentar esse panfleto para você. O Covid e Cristo. Nós trazemos um pano de fundo onde nós desenvolvemos a introdução, trazendo aquela nota lá de Wuhan, a cidade da China, né? E aonde as pessoas não se sabe como surgiu o Covid, um mistério. Alguns acham que era uma arma biológica, que a China estava querendo ganhar o mundo, e isso não deve ser descartado, né? E lá diz que o IBGE, um sistema de computação, né, de estatística de mortalidade, quase 170 mil mortes confirmadas em todo o mundo, né? E como eu disse, ninguém ao certo sabe como foi que surgiu este vírus, mas nós sabemos que Deus é soberano e Deus tem os seus exércitos para bater as nações. Então, nós trazemos esse pano de fundo lá da China, mas que o mundo não está à deriva. O mundo não está à deriva nem do Covid, nem de qualquer outra situação catastrófica, né? Porque Deus está no comando de todas as coisas. Deus criou o mundo, né? Como diz o Salmo 24:1, que eu pus aqui, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Salmo 24:1. Então veja, sabendo da existência desse Deus, o homem não precisa e nem deve ficar desesperado por conta dessas coisas que vêm sobre a terra, né? Porque Deus está no comando de toda a situação, inclusive do Covid. Em alguns estados ele tem sido diminuído, graças a Deus, né? Deus tem sido misericordioso e as vacinas estão aí, né? Cientistas buscando uma vacina mais acertada, mais apurada, para poder combater essa pandemia que surgiu lá no país da China, em Wuhan. Mas aí eu trato e venho dizendo que a Covid existe um vírus mais letal do que o Covid. Pecado. Pecado é um vírus tão letal quanto o Covid. Porque o pecado causa a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, toda a raça humana peca com Adão e Eva, porque eles eram um tronco representativo de toda a humanidade. Adão e Eva eram os nossos pais e foram nossos pais federativos, aquele que nos representou lá no jardim do Éden. Então, eles caíram e com ele toda a raça humana caiu com Adão. Ainda que não tenha pecado, a semelhança de Adão. Mas, como nós estamos sendo representados por ele, nós adquirimos o pecado original. Então o homem quando nasce
pecador. O rei Davi diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Tem pessoas que nem acham que não é pecador. Eu não sou pecador, eu faço coisa boa, eu dou esmola, né? Eu ajudo as pessoas, faço caridade, eu não fumo, eu não bebo. Então ele pensa que isso aí, claro que são coisas boas para o corpo, mas para Deus são como trapos da imundície. Então o homem nasce corrompido pelo pecado, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, para não fugir aqui, que o panfleto, que eu estou fazendo uma apresentação do panfleto, é que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Salmo 24, versos 1. Então o mundo não está à deriva, nem do Covid, nem de qualquer coisa que seja, porque Deus governa soberanamente. O trono de Deus está nos céus, entronizado nas alturas, entre os querubins. Ele governa o mundo de maneira soberana, de maneira majestosa, de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Então Deus se inclina para ver o que se passa na terra entre os filhos dos homens. Então Deus está preocupado com as suas criaturas. E por isso que ele enviou Jesus ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Covid Cristo. Então Cristo é soberano. Cristo, ele detém, né? Ele tem um domínio, né? Sobre céu, terra e céu, mar. Ele é soberano. Então, não há razão de você se desesperar por conta do Covid. É muito mais desesperador a pessoa passar para a eternidade se não tiver Cristo. Aí que a coisa fica feia. Mas não há razão, porque Deus enviou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você crendo em Cristo, você tem a vida eterna e tem o perdão dos pecados e tem a comunhão com Deus. Então esse panfleto apresenta essa realidade de uma maneira muito sucinta, personalizada. Então eu chego a dizer aqui que todos precisam ser lavados no sangue do Cordeiro. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro, porque nós nascemos pecadores. Por isso que o rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Aquele que crê na promessa de Deus, crê em Jesus como Salvador. Se você ainda não tem Cristo, não adianta se vacinar com a Oxford, não adianta se vacinar com a Coronavac, ou seja, a AstraZeneca, ou seja lá qual for a vacina. Ela não vai resolver o problema do pecado. O problema do pecado se resolve com o sangue de Cristo. E a palavra de Deus fala que feliz, bem-aventurados todos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe dê direito a entrar, para que lhe dê direito à árvore da vida e entre na nova cidade, na cidade pelas portas, a nova Jerusalém. Então, não adianta, é preciso se vacinar com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro. João Batista, precursor de Jesus, primo de Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo disse para Maria: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então veja, existe um vírus mais letal, incomparavelmente mais letal do que o Covid-19. Mas Cristo resolve com a sua morte na cruz. Ele vence a morte por nós. Ele ressuscita ao terceiro dia, está vivo à direita de Deus, intercedendo pelo seu povo. Olha, aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro e crê em Jesus, dessa maneira, ganha
imunidade espiritual. É como finalizo o panfleto: crer no sacrifício de Cristo garante imunidade eterna. Você precisa, se ainda não tem Jesus, a imunidade eterna, que é a vida eterna em Cristo. Então, é importante você, muito mais do que importante, é vital você se entregar para Cristo. Ainda que nós nos vacinemos, nos protegendo, nos imunizando contra o Covid, esse vírus, físico, ele não resolve a questão do pecado. O pecado se resolve com o sangue precioso do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele sigais. Foi o que João Batista disse para os seus discípulos. E digo a mesma coisa para você. Se você não tem Jesus ainda, não se entregou para Cristo, ao pecado, que é mais letal, provoca a morte espiritual, separação do homem de Deus, a morte física, a separação do corpo e da alma, o espírito volta a Deus que o deu, e a morte eterna, separação eterna de Deus. Nunca mais o homem terá a oportunidade de ouvir o evangelho da graça. Que coisa triste. Não queira receber um corpo de corrupção, um corpo de horror. Não, deseje Cristo. Venha para Cristo para receber um corpo de glória, um corpo semelhante ao do Senhor, um corpo glorioso, onde a doença não pode atingir, porque o céu não entra pecado. Então, um corpo perfeito como o de Cristo. Olha, é uma maravilha conhecer Jesus. E você precisa conhecer a Cristo. Que você venha a Cristo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus quer que os homens troquem os fardos deles pelos de Jesus. O fardo do homem sem Cristo é pesado, mas quando ele dá para Cristo aos pés da cruz, quando ele deposita trazendo aos pés da cruz, o fardo de Cristo se torna leve para ele, suave. Ele ganha o perdão dos pecados, ele ganha comunhão com Deus, ele ganha vida eterna com Cristo. E agora está livre do pecado e tem comunhão com Deus e vida eterna. Então, é assim que a pessoa ganha imunidade eterna, crendo no sacrifício expiatório de Jesus. Não crendo em nada, nem no esforço humano, mas crendo em Jesus, se entregando para Ele. Então você, querendo adquirir esse panfleto, entra lá no chat da bio, da lirp.oficial, e você conversa comigo, que nós vamos conversando para ver quanto quantidade para a igreja, etc. Atrás a pessoa pode colocar o carimbo da igreja, Graças a Deus nós evangelizamos lá em Jiquié, foi uma bênção de Deus. Deus abençoou, levantou um nobre irmão para patrocinar, para investir no reino de Deus, e muitos panfletos foram distribuídos, esperando que os eleitos ouçam a voz de Cristo e venham a Ele. E você entre em contato conosco para adquirir não só esse panfleto, mas outros panfletos, que eu estarei aqui fazendo a apresentação dos panfletos. Que Deus te abençoe. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os seus moradores. Você pertence a Deus, você nasceu para a glória de Deus e por fim gozar de vida eterna. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.